Salve, gente boa! Se você não está acompanhando no gravado, você nem sabe por que eu tô com essa cara aqui, mas a verdade eu te conto, tá? Porque senão você fica curioso. Tava sem áudio até agora, mas agora voltou o áudio e agora a gente vai começar a falar das notícias do dia, como sempre. Eu agradeço muito você que está aí mandando aviso, você que estava lá escrevendo, dizendo, avisando que estava sem áudio para resolver o problema. Agora o problema está resolvido e a gente vai te contar tudo. Vou te contar, por exemplo, que o Hugo Motta saiu arranhado, muito arranhado, dessa rebelião que rolou na Câmara dos Deputados, né? Por quê? Ficou evidente que ele é fraco, que ele é fraquinho, que ele é bobinho, que ele, na verdade, não é aquela autoridade toda que se estava pensando, né? Então, assim, inclusive o Lira entrou na parada para poder ajudar, para poder socorrer o Arthur Lira, porque o Arthur Lira foi o cara que elegeu o Hugo Motta presidente, né? Ele bancou o Hugo Motta para ser presidente da Câmara. Então ele entrou para socorrer o Hugo Motta e isso deixou absolutamente evidente que o Hugo Motta é fraquinho como presidente da Câmara. A oposição no Senado conseguiu juntar 41 assinaturas no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. O que isso significa? Estão comemorando porque protocolaram mais um pedido de impeachment. São 30, só para o Xandão. Fora os outros que têm pedido de impeachment do Flávio Dino, tem pedido de impeachment do Barroso, tem pedido de impeachment do Gilmar Mendes, mas enfim. O que vai dar isso? Eu vou te explicar direitinho nesse vídeo aqui. O que vai dar e você vai descobrir rapidinho a partir do momento em que a gente chegar nesse assunto aqui nessa live. Também tem a defesa do Bolsonaro, que recorreu da prisão domiciliar, dizendo que ele não pode ficar preso, que, enfim, coitadinho dele, que a prisão é injusta, e também pediu arrego médico. Ele disse o seguinte, que está doente, que está passando mal, está com soluço. Um soluço que é insistente, que não para nunca e que é provocado pela essa quantidade imensa de cirurgias que ele já fez e que cirurgias que ele fez por causa do episódio da facada. Então ele pediu o arrego para o Xandão e você vai saber se o Xandão deu ou não deu esse arrego. Também vou falar da Janja, que ganhou 30 mil reais da Jovem Pan, você vai saber por quê. Um processo de calúnia e difamação. Calúnia, difamação, mentira, Jovem Pan, são palavras que combinam muito bem numa frase, você não acha? Você vai entender que processo é esse, que história é essa que eu vou te contar. Também vou te contar que o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, vai prestar depoimento na Câmara no processo de cassação do mandato da Carla Zambelli. Sim, por quê? Porque a Justiça condenou a Carla Zambelli, agora o Congresso Nacional tem que cassar o mandato dela, e ela pediu para ele ser ouvido porque ela disse que ele mente, que ele contou mentira para a Justiça. Detalhe, agora ele vai prestar depoimento e vai contar as mesmas coisas e eu vou te explicar essa história, tá? Também tem uma ameaça da Embaixada Americana dos Estados Unidos, né? A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, que está ameaçando os aliados, ela chama de aliados, por isso que está entre aspas aqui, do Alexandre de Moraes, ou seja, está ameaçando outros ministros do Supremo Tribunal Federal se eles votarem igual ao Alexandre de Moraes, se eles confirmarem as decisões do Alexandre de Moraes, tá? E também tem uma solução que o governo apresentou principalmente para os produtores de alimento que estão afetados por conta desse episódio do tarifaço dos Estados Unidos. O governo tem uma solução para isso e nós vamos comentar também nesse vídeo aqui. Então agora sim, vem comigo, que você sabe, eu sou Ricardo Mello, o explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, essas linguagens difíceis que quase ninguém entende, né? Para o bom e velho português que todo mundo entende. E já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, engajar comigo, porque quando você engaja comigo, esse vídeo aparece para mais pessoas. Você dá uma clicadinha no like, o que acontece? 15, 20 pessoas a mais já vão assistir esse vídeo. Você deixa um comentário, 10, 15 pessoas a mais vão assistir esse vídeo. Então, por isso que é importante e eu peço o seu engajamento. E te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, viu? Se você está no grupo de Zap, você recebe todos os avisos, todos os links para os conteúdos que a gente publica aqui no canal. Porque você sabe, o YouTube não avisa todo mundo de tudo. Mas eu aviso, não deixo passar nada. Fica tranquilo que a gente
manda tudo que a gente publica lá no grupo de Zap. Inclusive, quem está lá no grupo de Zap já estava sabendo dessa live, porque eu avisei antes. Então, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica e aí você entra no grupo e não paga nada. É só mesmo para receber todos os conteúdos e não perder nada. Mas vamos nessa que já estamos atrasados e tem notícia para dar, né? Olha só, vamos para a primeira notícia do dia. Rebelião na Câmara deixa Hugo Mota com a liderança arranhada. Arranhada foram legais em colocar nessa manchete liderança arranhada. Na verdade, o que ficou evidente é que o Hugo Mota é fraquinho. Fraquinho como presidente da Câmara, né? Não tem estofo, não tem condição de ser presidente da Câmara, e esse episódio do sequestro do Congresso Nacional pelos bolsonaristas deixou isso absolutamente evidente. Tanto é verdade que ele teve que pedir socorro. Olha só. Como tropa de choque com Lira agiu para Mota retomar sua cadeira. Hugo Mota ontem resolveu que ele ia sentar na cadeira de presidente, mas tinha gente sentado na cadeira de presidente. O que ele fez? Chamou o Arthur Lira, que é o padrinho dele, que é o cara que colocou ele lá na cadeira de presidente da Câmara, e pediu socorro. Aí o Arthur Lira chamou uns aliados, chamou uns outros deputados, e negocia para aqui, negocia para ali. Resolveram deixar o Hugo Mota sentar na cadeira de presidente, alegaram que fizeram um acordo e tal, enfim, um acordo que você vai ver que não é bem assim, tá? Hugo Mota promete punição a deputados golpistas, mas ainda não apresenta medidas. Exatamente, o Hugo Mota falou, olha, tem algumas punições possíveis, eles vão ser punidos porque isso não pode acontecer e tal, mas não disse o quê. Quais são as possibilidades? Suspensão do mandato de deputado, desconto no salário, advertência, essas são as possibilidades de punição que o Hugo Mota pode aplicar. Mas ele mesmo não disse o que vai fazer. Por quê? Porque é fraco, porque não tem condição de ser presidente da Câmara, como eu disse. O líder do PL disse que não houve acordo por anistia e pede perdão a Mota. Ontem, os bolsonaristas anunciaram, todos pimpões, que tinham fechado um acordo para votar a anistia e para votar o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados. E isso, por conta disso, eles disseram que iam abandonar a mesa diretora e iam deixar a sessão seguir adiante. Mas o que aconteceu? Depois ele vem e fala que é mentira. É mentira. Essa manchete aqui tá pegando leve, né? Não houve acordo por anistia e tal. Essa outra aqui é muito mais verdadeira, muito mais direta. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, admite que bolsonaristas mentiram sobre pautar a anistia. Em discurso humilhante no plenário, após balbúrdia de bolsonaristas, líder do PL admitiu que era mentira o acordo com Hugo Mota para pautar a anistia. Sóstenes, votar na anistia por esse parlamento é o Brasil virar colônia, disse Lindbergh Farias nesse bate-papo aí dos dois lá no Congresso Nacional. Então o Sóstenes admitiu que, na verdade, não fez acordo nenhum com o Hugo Mota. Esse acordo que eles anunciaram foi com outra pessoa. E olha só. Acordo na Câmara para a oposição desocupar plenário foi feito à revelia de Hugo Mota. Não estou falando que o cara é fraco, o cara é fraquíssimo. Então, fizeram um acordo pelas costas dele, não comunicaram ele. Esse acordo foi feito pelo Arthur Lira. E sim, o Arthur Lira teria feito um acordo para votar a anistia e para votar o fim do foro privilegiado. Mas nem comunicou o Hugo Mota. Tanto que o Hugo Mota, quando reassumiu os trabalhos, falou, não tem acordo com ninguém para nada disso não. E aí eles tiveram que admitir que era mentira, que eles não fecharam um acordo com o Hugo Mota, que eles fecharam um acordo com o Arthur Lira, que não é mais presidente da Câmara, portanto é uma pessoa que não tinha por que fechar nenhum acordo nessa natureza. Por mais que ele estivesse tentando socorrer lá o Hugo Mota, né, que é fraquinho, sempre vou ficar repetindo isso, é fraquinho e é fraquinho mesmo. Né? Por mais que ele tenha tentado ajudar e tal, mas ele fechou um acordo que nem sequer foi comunicado ao presidente da Câmara. E é por isso que agora os bolsonaristas estão dizendo, me desculpa, por favor, não era verdade, era mentira nossa e tal. Enfim, no Senado a coisa também não tá boa não, tá? Mas o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, deu uma aliviada para a galera. Olha só, Alcolumbre descarta punir amotinados,
mas barra impeachment de Moraes. Ele falou, não vou propor nenhum tipo de punição, nada disso não. Mas impeachment pode esquecer, né? A oposição conseguiu 41 assinaturas e para pedir o impeachment do Moraes. Tá aí, ó, né? 41 assinaturas é a maioria, é o mínimo da maioria. São 81 senadores, 41 votos, 41 assinaturas significa metade mais um. Isso significa que eles entraram com mais um pedido de impeachment. É o 30º pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Tem pedido de impeachment do Barroso, tem pedido de impeachment do Gilmar Mendes, tem pedido de impeachment do Flávio Dino, mas nenhum supera, lógico, o Xandão, que são 30 pedidos diferentes. Mas e aí, vai andar? Vai sair o impeachment? Então, não vai, por uma razão muito clara. Davi Alcolumbre não quer. Alcolumbre diz a líderes, nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment do ministro do STF. A oposição anunciou ter conseguido 41 assinaturas necessárias para aprovar a admissibilidade do processo de impedimento de Alexandre de Moraes. Caso o presidente da casa desse andamento. Aí é que tá. Caso o presidente da casa desse andamento. Mas ele falou que não vai dar. Não vai dar por quê? Se tem maioria, 41. Porque cabe só ao presidente da casa decidir o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Ele é a única pessoa que pode abrir uma gaveta, tirar um projeto, tirar uma proposta, tirar um pedido de impeachment e falar, vamos votar isso aqui hoje. Se ele falar, não vamos votar, não tem ninguém que possa mudar esse cenário. E o Alcolumbre falou, nem que a vaca tussa eu vou colocar impeachment de ministro do STF para ser votado aqui no Senado Federal. Disse isso com clareza. Então, assim, ele, ao contrário do Hugo Mota, o fraco, Alcolumbre bateu na mesa e falou, não, aqui comigo não funciona assim não. Eu não funciono da base da coação, na base da ameaça. E eu não vou pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, pelo menos durante esse período aí, pode esquecer, pode ter 40, pode ter 50, pode ter 60 assinaturas, tanto faz. Pode ter 81, como ele falou. Aliás, 81 não tem como, né? Tem que ter como ter 80, porque para ter 81 o próprio Alcolumbre tem que assinar. Mas assim, dá para ter 80 assinaturas e mesmo assim ele falou que não vai pautar. Não tem conversa, não tem acordo. Senador que se acorrentou no plenário pede desculpas ao Alcolumbre. Estou falando de quem? Do Magno Malta. Está ali o Magno Malta dando um abraço no Alcolumbre e falando, ele disse o seguinte, eu acho que eu exagerei, viu, presidente? Porque ele botou uma corrente no pulso, botou uma corrente na cadeira e falou, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Saiu, tiraram, né? Foi exatamente, o bolsonarista vive falando que não vai fazer as coisas e no final das contas acaba fazendo, acaba cedendo, né? E foi o que aconteceu. E aí o Magno Malta pediu perdão para o Alcolumbre por ter criado dificuldade para o cara sentar na cadeira de presidente do Senado. Mas já sentou, já comandou uma sessão e já aprovou um projeto importantíssimo, que é o seguinte, a medida provisória do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Tem 2 propostas de imposto de renda para serem discutidas. Uma delas é aquela para isentar quem ganha até 5 mil. Essa já está no ponto de ser votada e deve ser votada nessa semana ou no mais tardar na semana que vem. E tem uma outra medida provisória que é aquela que garante que hoje, já imediatamente agora, quem ganha até 2 salários mínimos não precisa pagar imposto de renda. Essa estava ameaçada, porque ela ia caducar segunda-feira. Se não fosse votada, quem ganha até 2 salários mínimos ia voltar a pagar imposto de renda. E aí, com a solução do problema, com a desocupação da mesa diretora, deu para realizar uma sessão, em 15 minutos os senadores aprovaram a medida provisória e está garantido que quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda esse ano, nem o ano que vem, tá? Agora, para o ano que vem ainda tem essa outra proposta, que é a proposta dos 5 mil reais. Quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda, quem ganha entre 5 mil e 7 mil vai ter um desconto no imposto de renda, um desconto que é proporcional, vai mudando o desconto conforme a faixa de renda da pessoa, mas de qualquer maneira ela vai pagar menos. Quem ganha até 5 mil vai ter uma economia de quase 5 mil reais no ano, que é o equivalente
praticamente é um 14º salário. Então, essa proposta dos até 5 mil deve ser votada na semana que vem. E, felizmente, a proposta para quem ganha até R$ 3.036, que é 2 salários mínimos, essas pessoas estão isentas de pagar imposto de renda graças a essa aprovação. Está lá, ó, o Senado aprova isenção de imposto de renda para 2 salários mínimos. Isso foi rapidinho, foi 15 minutos de votação, tá? Senadores expressam preocupação com a própria segurança ao defender afastamento de Marcos Duval. Os caras estão dizendo o seguinte, ele é Pinel, ele tem um parafuso a menos. E até os senadores que convivem com ele têm um certo receio desse cara. Por quê? Porque ele anda armado e ele se gaba de dizer que anda armado, diz que ele até já entrou armado no Senado, então o pessoal tem medo. Porque, primeiro, o cara não é bom das ideias. E ainda armado, olha o perigo, né? E segundo, que ele também, diz que ele vive mostrando para todo mundo um monte de remédios controlados que ele tem que tomar. Então o pessoal fala, ó, esse sujeito aí tem um parafuso a menos, toma um monte de remédio controlado e vira e mexe, vem armado para o Senado, que é inclusive proibido. Mas enfim, todo mundo está com medo. E aí, qual é a proposta? A proposta é suspender o mandato desse cara, pelo menos 6 meses, para esse cara ir para uma clínica de ser internado, enfim, se tratar, porque o que ele precisa é disso, se tratar, porque claramente ele é descompensado, claramente ele tem algum problema, né? Que eu não sei qual, mas tem, né? É só ver o comportamento dele. Então, os próprios senadores que propuseram lá um acordo para tentar tirar a tornozeleira dele, falaram, olha, a gente precisa afastar esse cara do Senado para esse cara fazer um tratamento, porque ele não é bom das ideias, não, né? Vou te faltar mais assuntos, porque tem mais notícias para a gente tratar aqui, ó. A defesa de Bolsonaro pede a derrubada da prisão domiciliar e rejeita fundamentos de Moraes. A defesa apresentou lá um pedido para tirar, não, deixa o cara sair, o cara não tem por que ficar preso e tal. E os fundamentos, as argumentações do Alexandre de Moraes na decisão, demonstrando que ele descumpriu as medidas cautelares, que ele fez de propósito, que ele sabia o que estava fazendo, inclusive dizendo que a justiça pode ser cega, mas não é tola, que a gente aqui não é otário. Ele não escreveu isso, mas praticamente é o que ele disse, né? Que a justiça não é cega, mas não é tola, ele escreveu. Que não é otária é a interpretação do que está escrito lá na decisão do Xandão. Aí a defesa do Bolsonaro falou que não, que ele não ameaça, que ele não oferece perigo e tal, que pode ser solto. Vamos aguardar por quê? Não é obrigatório submeter esse pedido à turma, ou seja, o Xandão decidiu sozinho colocar ele em prisão domiciliar porque ele descumpriu medidas cautelares. E o próprio Xandão pode decidir sozinho. Existe uma possibilidade dele submeter isso à primeira turma, né? 5 ministros votariam para confirmar ou não a decisão do Alexandre de Moraes, mas ainda não é certo que ele vai fazer isso. Por lei e pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, ele não é obrigado a fazer isso. Porém, por precaução, imagino que ele vai submeter aos colegas e os colegas vão confirmar essa decisão. Em crise, Bolsonaro pede a Moraes que médicos possam visitá-lo. Ele está com crise de soluço. E essa crise de soluço é antiga já. Essa crise de soluço acontece por conta das inúmeras cirurgias, inúmeras operações que ele já fez por causa da facada, que existiu, gente. Pelo amor de Deus, não para de dizer que a facada foi fake, porque não foi. Tá? Conheço, inclusive, o delegado que investigou a facada e sei que é um delegado sério. E ela realmente aconteceu. Por mais que tenha um monte de gente aí que não acredite, por mais que tenha um monte de gente que não quer acreditar, aconteceu. E os resultados estão aí na saúde do Bolsonaro. Então, o que ele está pedindo? Pedindo para o médico ir lá visitar ele sem precisar de pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Porque qualquer pessoa que quiser visitar o Jair Bolsonaro hoje, tem que pedir autorização para o Supremo, para o Xandão especificamente. O Tarcísio visitou ele hoje, mas pediu autorização antes. Outros políticos já visitaram o Bolsonaro em casa, mas também tiveram que pedir autorização. E aí o Bolsonaro está dizendo o quê? Olha, para o médico, se eu tiver que pedir autorização toda vez que eu precisar de um médico aqui, eu estou ferrado. Então, autoriza ele de uma vez, que aí toda vez que eu precisar, ele vem aqui em casa. Xandão autorizou, deu autorização para o médico visitar sempre que for necessário
E também disse o seguinte, na decisão dele, se precisar internar o Bolsonaro, pode levar, só que tem que avisar o STF no máximo em 24 horas depois da internação. Mas se precisar de internar, pode levar para o hospital, não precisa pedir autorização antes. Essa foi a decisão do Alexandre de Moraes, faz todo sentido, né? É uma questão de saúde. Então, assim, se precisar internar o Bolsonaro, é só botar ele num carro, levar para o hospital e depois mandar o aviso para o Supremo Tribunal Federal. Não depende de autorização prévia, nem para o médico visitar, nem para internar o Bolsonaro, se esse for o caso. Então, assim, ele está pedindo arrego, e o Xandão deu uma ajuda, deu uma força, deu uma moral aí, dizendo, ó, tá bom, se você precisar de médico, tá autorizado a usar esse médico aí desde já, tá? Governo, falando em Bolsonaro, né? Bolsonaro está, assim, sendo pressionado. Governadores pressionam Bolsonaro por um nome para 2026. O que acontece? Eles já encheram o saco do Bolsonaro ficar falando que ele é o candidato. Primeiro, porque todo mundo sabe que não é. Não será o candidato, né? E segundo, porque precisa trabalhar um nome, porque hoje a direita não tem um nome que seja nacional, que seja conhecido no país inteiro. É um nome que precisa ser trabalhado ainda. Então, eles estão doidos para o Bolsonaro parar com essa palhaçada de falar que vai ser candidato, porque não vai, porque está inelegível, não vai deixar de ficar inelegível nesse período, e apoiar logo alguém, lançar logo um nome, que se depender do Centrão, né, é o Tarcísio de Freitas. Os governadores não, porque tem governador aí que quer ser candidato, né? Tem o próprio Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, tem o Romeu Zema, tem o Eduardo Leite, essa galera toda quer ser candidato a presidente. O Eduardo Leite não fala em ser candidato do bolsonarismo, mas os outros todos querem ser o candidato do Bolsonaro. Tem o Ronaldo Caiado, lá de Goiás também, que quer ser o candidato do Bolsonaro. Está todo mundo, inclusive, prometendo anistia para o Bolsonaro, caso essas pessoas virem presidente. Detalhe, precisa lançar a campanha dessa galera. Na avaliação desses governadores e também de outros políticos do Centrão, tem que lançar logo um nome. E esse nome, obviamente, não é Jair Bolsonaro. Então, eles estão enchendo o saco, dizendo, Bolsonaro, chega de teatrinho, chega desse papo de falar que você é o candidato, que não vai ser, a gente sabe que não vai ser. Então, chega dessa conversa fiada, dessa conversa mole, lança logo alguém e vamos trabalhar esse nome para poder disputar a eleição com o Lula no ano que vem, porque o Lula está em vantagem. Se você pega as pesquisas, o Lula ganha de todo mundo, mesmo com popularidade em baixa, porque eu sempre repito isso aqui. Uma coisa é você dizer que não está satisfeito com o governo. Eu também não estou, acho que nem o Lula está. Ele queria mais, eu queria mais, você queria mais, todo mundo queria um pouco mais do que esse governo está conseguindo fazer. Outra coisa completamente diferente é dizer assim, tá bom, mas você quer trocar por um bolsonarista? Aí todo mundo fala, não quero. E é por isso que o Lula, mesmo com problemas de popularidade, lidera todos os cenários para a disputa de 2026. Porque na hora de, não estou contente, mas um bolsonarista é pior. Então as pessoas não querem trocar, né? Isso é importante também. Então, por isso, a oposição quer lançar logo um candidato para ver se esse candidato pode ser trabalhado o nome dele, fazer campanha, pré-campanha, divulgar na imprensa, colocar o nome dele nas pesquisas eleitorais, para ver se finalmente alguém consegue alcançar o Lula, porque até então o Lula vai ser reeleito em 2026, conforme pelo menos as pesquisas estão indicando até o momento. Por falar em Lula, tem a Janja, né? E aí eu ia te contar esse negócio. A Janja venceu um processo, olha lá, Janja vence Jovem Pan na justiça e receberá 30 mil por acusação de uso de drogas. O que acontece? Janja entrou com um processo contra a Jovem Pan porque uma comentarista da Jovem Pan, que eu não vou perder tempo de dar o nome, porque não vale a pena, é gente que gosta de aparecer. Essa pessoa diz que a Janja usava drogas, e porque ela andava com os artistas que também seriam drogados, e ela citava inclusive nomes, e acusou a Janja de ser uma drogada. A Janja entrou com um processo alegando justamente o óbvio, né? Não uso drogas e o que você fez é calúnia e difamação. O processo na primeira instância não foi para frente, a Janja recorreu, porque é um absurdo, né, não ter ido para frente na primeira instância. Na segunda instância, ela ganhou o processo da Jovem Pan e vai receber uma indenização de 30 mil
e essa comentarista que não vale a pena ser citada também vai ter que pagar, vai ter que rachar aí com a Jovem Pan o pagamento dessa indenização. Tudo isso por quê? Por conta do ataque, os ataques que são frequentes, são constantes contra a Janja, e ela não vai permitir esse tipo de ataque, por isso ela entrou na justiça e agora vai receber essa indenização de R$30 mil. O papo foi justamente esse mesmo. Foi uma comparação entre a Janja e a Michele Bolsonaro. E aí a comentarista falasse, porque a Michele é linda, porque a Michele é isso, que a Michele é aquilo, a Michele é maravilhosa e a Janja é uma drogada. A Janja anda com artista drogado, ou seja, ela também é drogada e não sei o quê, e isso culminou com o processo, e esse processo que agora foi vencido pela Janja. Então, a acusação falsa, calúnia, difamação e Jovem Pan, tudo isso na mesma frase faz sentido para você, não faz? Para mim também, porque é bem comum, aliás, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro processo que a Jovem Pan perde para integrantes do governo Lula por conta de afirmações falsas. E não é à toa que a Jovem Pan, inclusive, passou um período grande desmonetizada. Por quê? Porque vivia de fake news. E agora voltou, depois de um tempo voltou a ser monetizada, mas passou um perrengue aí financeiro justamente porque a opção era sempre pela mentira, ela sempre pela difamação. E agora a Jovem Pan está pagando o preço. Embora ela tenha sido remonetizada pelas plataformas, agora tem que pagar indenizações pelos crimes que os seus comentaristas andaram cometendo. Sabe o que eu acho, né? Eu acho que é pouco, tinha que ser mais. 30 mil é muito pouco. Mas enfim, vamos continuar que tem assunto para a gente tratar aqui. Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, o hacker russo de Araraquara, hacker Walter Delgatti vai depor no processo de cassação de Zambelli na Câmara, informa a defesa. Advogado afirma que Delgatti foi convidado a prestar depoimento na CCJ na condição de testemunha. Oitiva está prevista para 13 ou 20 de agosto. O que acontece? Depois que foi condenada, a Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por conta daquela invasão no site do Conselho Nacional de Justiça, né? Eles invadiram o site, colocaram lá aquele mandado de prisão do Xandão contra ele próprio, e também colocaram lá um alvará de soltura para um bandido do Comando Vermelho, que quase foi solto, um bandido faccionado. Só não foi solto porque na última hora perceberam que o alvará de soltura era falso. E aí ele não foi solto, mas foi por um triz que não soltaram um bandido perigoso nessa molecagem ridícula da Carla Zambelli. E aí a Carla Zambelli foi condenada a 10 anos e meio de prisão por conta desse crime, né? E é por conta disso, inclusive, que ela fugiu e está lá presa na Itália, aguardando o processo de extradição. Acontece que ela alega que o Walter Delgatti mentiu quando ele disse que ela tinha envolvimento com esse negócio. Detalhe, tinha todas as provas, não é só o depoimento do Walter Delgatti Neto contando que foi a Carla Zambelli que mandou ele fazer invasão, não. Tem provas materiais também. Por exemplo, o mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo foi encontrado no celular da Carla Zambelli. E o Walter Delgatti Neto contou que mandou para ela. A polícia foi lá, confirmou que realmente ela recebeu o arquivo dele. Essa é uma, entre outras, provas materiais de que a Carla Zambelli realmente foi a chefona, foi a comandante desse crime, né? E aí, como ela está alegando que é mentira dele, depois que ela foi condenada, é declarada a perda do mandato pela Justiça. E essa perda do mandato tem que ser confirmada pela Câmara dos Deputados, né? Porque a Câmara sempre tem a prerrogativa final de determinar quem perde o mandato, quem não perde o mandato. Então ela pediu para ele ser ouvido porque ela disse que ele está mentindo. E ele foi convidado, vai prestar depoimento na Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar se a Carla Zambelli perde ou não perde o mandato. O que ele vai contar lá? As coisas que ele já contou para a Justiça. Vai entregar direitinho, bonitinho, Carla Zambelli, tudo que ela fez. E aí, obviamente, que o resultado esperado é a confirmação da cassação do mandato pela Câmara dos Deputados. Até porque Carla Zambelli não tem apoio de muita gente, né? Muito pelo contrário. Ela está largada, abandonada, às traças, por conta de ser uma pessoa meio deslocada também.
Então, por conta disso, Carla Zambelli vai estar aguardando e o Walter Delgatti Neto vai prestar depoimento na Câmara nesse processo de cassação. Tem outra notícia que eu queria comentar com você, que essa aqui é grave, isso aqui, ó. A Embaixada dos Estados Unidos divulga ameaça contra ministros do STF que apoiarem Moraes. O órgão afirma que o governo Trump está monitorando a situação de perto. Então é o seguinte, tudo que Xandão decide depois é confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, né? No caso do processo do golpe de Estado, pela primeira turma, que são 5 ministros. Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, o próprio Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. O Luiz Fux às vezes diverge, às vezes não diverge. Então mesmo, e é só ele. Então quando ele diverge, geralmente as votações são 4-1 em favor das decisões do Alexandre de Moraes. E é isso que a embaixada está ameaçando. Está dizendo o seguinte, os aliados, entre aspas, entre muitas aspas, porque ela considera, a embaixada está considerando que se um juiz concorda com a decisão do Alexandre de Moraes, um outro ministro, significa que esse ministro é aliado do Xandão, o que é uma viagem na maionese. Mas, enfim, a embaixada publicou uma nota, que é um absurdo também, né? Esse tipo de ingerência estrangeira dentro do território nacional, na justiça brasileira, mas ela divulgou uma nota dizendo que está de olho nos aliados de Moraes e que vai tomar providências contra eles. Ou seja, pode vir aí uma lei Magnitsky contra os demais ministros da primeira turma que votarem favoravelmente ao Moraes. Vamos lembrar que tem 8 ministros que perderam o direito ao visto para ir para os Estados Unidos, só 3 não perderam, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux, esse que eu falei que de vez em quando diverge do Xandão na primeira turma, é o único da primeira turma que costuma divergir. De qualquer maneira, nesses inquéritos, no inquérito das fake news, no inquérito do golpe, no inquérito das vacinas, no inquérito do roubo das joias, o Xandão tomou mais de 700 decisões e todas elas foram confirmadas pela turma, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando a votação foi pelos 11 ministros, ele também teve as decisões dele confirmadas. Quando foi só os 5 da turma, ele também teve a decisão confirmada. Na maioria das vezes, inclusive, decisões praticamente unânimes. Eu digo unânimes por quê? Porque o voto do André Mendonça e o voto do Nunes Marques contra é meio que esperado, né? Então, assim, não fede nem cheira. Se ele tem geralmente 8 votos, 9 votos favoráveis, dá para chamar de unânime, porque os desses dois não se espera nada mesmo. E de onde você não espera nada, é que nada vem, né? Então, as decisões deles, todas elas foram confirmadas pelos membros do Supremo Tribunal Federal. E aí a embaixada está dizendo, olha, se continuarem confirmando as decisões deles, a gente vai para cima de vocês. Isso é o que eles estão dizendo, né? Estão ameaçando. Uma ameaça grave, importante, porque não se faz esse tipo de ingerência na justiça brasileira, principalmente vindo de um país estrangeiro que não tem absolutamente nada a ver com as questões nacionais. Nada a ver. Mas, enfim, vamos seguir para outra notícia aqui, que é o seguinte, ó. Programas sociais vão adquirir parte dos alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome afirmou que produtos vão ser consumidos na rede de assistência social. Ele também falou do apoio a produtores locais em função do tarifaço e a busca por novos mercados. O governo resolveu que vai ajudar os empresários que vão ficar no prejuízo por conta desse tarifaço do Donald Trump. E por que ajudar os empresários? Por conta dos empregos, para evitar a perda dos empregos. Então, existem pequenos produtores rurais que produzem alimentos, e esses alimentos, principalmente frutas e café, são exportados para os Estados Unidos. Agora, com esse tarifaço, o café está com tarifa de 50%, as frutas estão com tarifa de 50%, vai acontecer o quê? O comprador dos Estados Unidos não vai comprar do Brasil porque ele vai ter que pagar essa tarifa e vai ter que repassar isso para o preço. E o consumidor norte-americano, estadunidense, vai pagar mais caro por esses produtos. Então, por conta disso, ele prefere não comprar do Brasil, comprar de um outro país que não tem uma tarifa tão alta. E aí, para socorrer essa gente e evitar o desemprego, o governo decidiu que vai comprar
uma parte desses alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos e não vão mais, né? Para quê? Para distribuir em creche, para distribuir em Universidade Federal, para distribuir em instalações militares, para distribuir em espaços de abrigos, por exemplo, de mulheres vítimas de violência, de crianças, de pessoas fragilizadas, vitimizadas. Existem diversos abrigos, existem abrigos, inclusive, para pessoas em situação de rua, e esses alimentos, a ideia é comprar esses alimentos e distribuir nesses locais para poder manter as vendas desses produtores rurais que fabricam ali, que produzem alimentos, né, para manter as vendas deles, para eles não precisarem mandar ninguém embora, para não precisar desempregar ninguém. Além disso, o governo também vai criar uma linha de crédito, né, de empréstimo a juros subsidiados, para segurar as pontas também dessas empresas, e também vai ajudar esses empresários, esses produtores rurais, a encontrar outros países interessados em comprar a produção brasileira de alimentos. Então, tudo isso está sendo organizado para poder ajudar a evitar o desemprego, porque vários setores já estão prevendo desemprego por conta da redução das vendas de seus produtos para os Estados Unidos. Então, assim, são diversas alternativas para vários setores e especificamente para o setor de alimentos, a ideia é comprar esse excedente, esse produto que ia para os Estados Unidos e não vai mais, e distribuir esses alimentos em instalações federais de ajuda, de auxílio humanitário, né? E existem muitos, existem milhares e milhares e milhares, são 34 mil, se não me engano, espaços, abrigos e entidades que podem receber esses alimentos que vão ser comprados pelo governo brasileiro. Isso é uma boa sacada, justamente porque vai evitar o desemprego das pessoas. Então, o Brasil está tomando uma atitude para socorrer, para salvar a pele de quem depende da venda para os Estados Unidos e está perdendo dinheiro, está perdendo a possibilidade de fazer negócio com os Estados Unidos em razão desse tarifaço. É isso, gente. Inclusive, eu queria te perguntar o seguinte, você está precisando de grana? Grana extra? Grana extra, porque de repente, às vezes o emprego, o salário não dá, né? E isso é a condição de muita gente. Mas tem muitas formas de você ganhar dinheiro, principalmente pela internet, home office, trabalhando de casa, no celular ou no computador, tá? Muitas formas. Você pode ter várias profissões online e a Escola de Negócios Digitais te ensina essas profissões para que você possa faturar essa grana. Inclusive, olha só, essa é uma mensagem que a gente recebeu do Carlos Matos, que obviamente autorizou a gente a mostrar essas mensagens, né? Não só ele, as outras que eu vou mostrar na sequência. Ele tem emprego numa fábrica e está dizendo ali, ó, depois de 10 horas na fábrica, mesmo cansado, estou aqui me dedicando, queria compartilhar o resultado de todo esse esforço. $643 no mês, está R$3.200 de grana extra, fora o salário que ele já tem como empregado lá da fábrica, tá? E ó, tem gente que já está dedicando integralmente, não tem outro emprego não, porque você pode ter renda extra ou você pode ter a sua fonte primária, a sua renda principal, né? O Paulo Rodrigues está há 4 meses se dedicando a isso. Já está tirando $2.154. O que dá isso aí? Dá R$11 mil, quase R$12 mil por mês, né? Nesse caso aí, $2.154 dá 11 mil e pouquinho. Então, é um belo salário que ele está ganhando. E ó, olha a Cláudia Oliveira, então. Já até pediu demissão do emprego dela para se dedicar só a esse trabalho home office. A Cláudia Oliveira não tem escala 6x1, nem sabe mais o que é isso. Muito menos pegar trânsito, pegar ônibus lotado, pegar trem lotado para poder trabalhar, passar o dia inteiro com o chefe ali nas tuas costas. Nada disso ela vive mais. Agora ela trabalha no horário que ela quer, do jeito que ela quer, dentro da casa dela e está tirando $3.134. Isso dá R$16 mil, quase R$17 mil por mês que ela está faturando. Uma bela grana. E se você quiser participar dessas oportunidades, olha só, está assistindo o vídeo, clica aqui nesse link que aparece na descrição do vídeo, o primeiro link no alto aqui, ó, bem em cima, tá? Você clica nesse link aqui que vai abrir uma conversa no WhatsApp com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, e ele vai te explicar tudo o que você precisa saber, tudo, detalhadamente. Mas o principal eu já te falo, ele vai liberar um treinamento grátis para você.
3 aulas gratuitas para você assistir, entender qual é a dinâmica da coisa e decidir se é bom para você e se for bom, você embarca. Então, ó, o link está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link que aparece aqui em cima. Clica aqui que isso pode mudar a sua vida. E eu te digo, trabalhar em home office é muito melhor. É muito melhor, não tem nem comparação. Você tem liberdade, flexibilidade, precisa ir num médico, você não precisa pedir autorização para sair, você simplesmente vai. Precisa levar um filho na escola, precisa cuidar do filho em casa. Enfim, tem alguém doente, você precisa ficar de olho. Tem várias possibilidades para você ter uma vida muito mais tranquila trabalhando em home office. Então, se eu fosse você, clicava no link aqui, que isso pode realmente mudar o jeito como você ganha a sua vida. E ó, eu queria também te agradecer e muito, mais uma vez, por ter ficado aqui nesse vídeo até o final. Agradeço a sua audiência e agradeço mais ainda a sua paciência. E eu te digo que eu volto a qualquer momento que eu vou, hein? Mas eu volto. E volto logo. A qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia e a justiça do Brasil e do mundo, tá? Um abração gigante para você e tchau.